Bacana esse software, né, gente? É o Affinity Point Serif, tá? Você tem como observar, certo? Mais detalhes sobre esse software aqui, tá? Se você quiser pegar mais opções, estudar um pouco mais esse programa para poder ver a possibilidade de adquiri-lo, você pode, tá certo? Mas o que que é bacana? É que você tem a oportunidade de conhecer também a existência desse programa, tá? Um outro programa muito massa que é o You Will Draw, tá? Para quem gosta, é maravilhoso. E aí você tem vários tipos de possibilidades de design aqui com gráficos desenhados, com capas de CD, DVD, ó, cartões de presente, tá? E aí você pode também fazer as mesmas coisas que nós vimos fazendo nos materiais anteriores, tá certo? Né? Se você, por exemplo, quiser abrir esse aqui, né? Quiser abrir um deles, você clica duas vezes, tá certo? Em cima de cada uma da forma para editar. Tem pôster nos formatos, né? O formato dele é bem complexo, né? Woman Day, tá? Dia das Mulheres, tá? Woman's Day. Aí você consegue observar aqui como ele é interessante, tá? Tem um conjunto aqui de opções que você pode pegar para estudar, tá? E aqui nós temos todas as ferramentas disponíveis que são mais ou menos parecidas com as ferramentas dos outros programas, tá certo? Tem pixel, tem camada, tem tudo que você precisa, tá? Aí aqui tem as partes informativas, né? Do material, tá? Tem dicas e tudo mais que você pode pegar. Quando você não quiser mais ver, você tira aqui, ó, dicas. Tem a opção aqui no canto superior direito, tá? Aí tem aqui, ó, tem já posters pré-prontos, você pode escrever as coisas em cima, tem formas geométricas que você pode criar, ó. É bem simples, tem bolinha também. E aí você pode também importar imagens para cá que fica bem legal. Ele é uma outra maneira interessante de você produzir suas formas. Também tem a canetinha, do mesmo jeito que outros programas, né? E aí você vai ligando os pontos, ó, do mesmo jeito que e produzindo as formas da mesma forma. Ele parece um pouco mais pesado, tem a mão livre que você pode desenhar, ó, certo? Do mesmo jeito, tá? E aí o Will Draw é outra possibilidade de você construir o seu desenho cubista, tá bom? Então aqui nós temos mais ou menos um conjunto de programas que vocês podem usar para editar, tá? Vamos para aquela outra etapa que a gente tinha se comprometido a falar, tá? Que é essa coisa da coloração, tá? Uma coisa que a gente ainda não tinha falado sobre a questão de pintura, tá, gente? Digital, que você pode fazer em qualquer programa. Eu vou usar aqui o Photoshop, tendo em vista que fica mais rápido para carregar as informações, mas vocês podem fazer isso em qualquer lugar, online, né? Afinal de contas. Mas o que é bacana, tá, gente? Primeira coisa que você vai ter que fazer quando você for pintar um desenho cada uma das partes do desenho. Hoje a gente não vai pintar todo o desenho em uma cor só uniforme, a gente vai pintar partes desse desenho, tá certo? E aí era sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, que é super bacana que a gente possa conversar. Primeira coisa que você vai ter que fazer é sempre criar uma camada para o bichinho, tá certo? E logo em seguida uma camada para os pincéis, tá? Cada camada de pincel de uma cor vai estar com um nome diferente, tá certo? Aqui eu coloquei pincel, mas eu posso botar pincel 1 só com a camada do pincel. Eu criei uma camada nova em cima da camada do esquilo, ó. Aqui é o esquilinho, né? E o pincel não tem nada, tá certo? E aqui tem o fundo branco, a imagem original é essa aqui, tá? Ó, certo? Aí o que você vai fazer? No caso do Photoshop, você vai na opção pincel aqui, tá bom? E aí você vai selecionar o tipo de pincel que você vai usar para pintar cada parte dele, tá certo? No caso aqui eu recomendo você selecionar sempre o pincel que está mais borradinho, tá certo? Nas pontas. Isso facilita muito, tá bom? E aí, logo em seguida, o que eu recomendo você fazer? Você vir nessa parte de cima aqui do pincel, tá bom? E selecionar a opção multiplicação, tá? Você pode selecionar outra opção, vai depender do que você quer. Aí o que você vai fazer, tá bom? Você vem aqui, tá certo? Vai selecionar a parte específica, tá certo? Que você quer pintar, tá bom? Você não vai selecionar todas as partes do bichinho, você vai selecionar só a parte específica. Se eu quiser pintar, por exemplo, o rostinho aqui, aí eu vou ter que ir na camada dele, né? Pronto, aqui, ó, tá vendo, ó? Aí quando eu seleciono a parte específica do bichinho, tá certo? Eu estou dizendo só a parte que eu vou pintar e o tom de cor que eu quero, tá certo? Aí eu selecionei essa parte aqui, por exemplo, né?
Na varinha mágica eu posso selecionar com outra ferramenta mais precisa, só vou mostrar o exemplo aqui. Seleciono a cor, certo? Seleciono a cor, posso botar uma cor mais escura para o rabo do bichinho, tá? Tá aqui selecionado, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar o zoom, certo? Só no rabo do bichinho, tá certo? Ó, tá vendo? E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou novamente na opção pincel, selecionar a camada do pincel e começar a pintar o rabo, ó. Vocês observam que quando eu passo o pincel, certo? Olha só que legal, ó. Eu só fico com o rabo do bichinho, essa parte do rabo pintado. Por quê? Porque eu selecionei previamente o que eu queria. Aí eu pintei de uma cor uniforme, tá certo, gente? Tá? Eu posso criar uma outra camada, certo? Com pincel 2 para o rabo, tá? Do bichinho, tá certo? E aí eu posso criar uma sombra, certo? Uma sombra só, uma sombra em cima, tá? Eu posso selecionar aqui, por exemplo, no pincel 2, aqui é a camada só do pincel do primeiro, o que está de marrom é o pincel que corresponde ao rabo, tá? O pincel 2 também vai corresponder ao rabo, só que eu vou colocar o rabo do bichinho, mas outra cor, tá certo? Eu vou colocar uma cor mais escura, certo? E eu vou pintar só as bordinhas, tá? Eu vou pintar só as bordinhas. Aí vocês vão observar, certo? Ó, que vai criar tipo um degradezinho no entorno, certo? No entorno dele, ó. Tá vendo, ó? Vou aproximar mais aqui para vocês olharem, ó. Tem um tipo um degradê. E eu posso colocar na opção que combine, ó, mais com o rabo do bichinho, ó. Eu estou selecionando só o rabo dele para pintar. É uma pintura específica daquela parte, ó. Certo? Ó. Aí, se você não quiser, ó, certo? Você pode tirar, pode recolocar. Vai depender do seu objetivo, tá certo? Aí você pode diminuir a opacidade, acrescentar, ou seja, você pode usar vários pincéis para uma mesma parte, tá certo? Terminou de pintar essa parte, aí o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, vir aqui, ó, numa outra parte e selecionar também, ó. Só que você tem que ir sempre na camada do bichinho, ó. Eu posso pegar essa parte aqui, ó, e pintar de amarelo ou de vermelho, tá certo? Selecionar só a parte aqui que eu quero, tá certo? Ó, aqui, por exemplo, tá certo? Aí eu vou novamente selecionar a cor que me interessa, certo? Eu posso criar uma cor mais viva, qualquer tipo de cor. O importante é ter sempre selecionado a parte que eu quero pintar. E aí eu vou criar uma nova camada de pincel, tá certo? E aí em cima dessa camada de pincel, uma nova camada, é assim que os pintores profissionais, os pintores ilustradores fazem, tá certo? Eles ilustram e pintam dessa maneira. Aí eles vão lá no pincel, tá certo? E aí ele pode passar o pincel só na parte que interessa a ele, ó. Que não vai vazar, ó. Não vai vazar, ó. Vai ficando bem bonito, ó. Vocês estão vendo, ó? Eu estou conseguindo pintar só a região que me interessa, ó. Essa parte aqui de baixo está sendo pintada por quê? Porque ela foi selecionada também, ó. Então eu posso voltar aqui, porque houve um pequeno erro na seleção. Aí eu posso diminuir o tamanho do pincel também e ir pintando bem devagarzinho aqui para não dar problema. E aí vai ficando bem bonito, certo? Aí você pode controlar o tamanho do pincel e vendo como é que fica, certo? Olha aí, ó. Não vaza na parte que está selecionada, ó. Eu estou pintando aqui de vermelho, né, ó. Certo? Ó. Tá vendo, ó, como fica bonito? Percebe? É a mesma coisa para todas as partes. Você vai... Primeira coisa é selecionar o lugar específico que você quer pintar, certo? Logo em seguida, você vai definir a cor, tá certo? Que você quer. E vai pintando o bichinho automaticamente, vai ficando lindão mesmo, tá certo? Olha aqui, ó. Aí, nessa parte aqui que a seleção não ficaria perfeita, porque estaria vazada, eu posso deixar o pincel bem pequenininho, ó, certo? E passar o pincel também, tá certo? Ó. Só que eu vou ter que desselecionar. Aí, eu passo bem devagarzinho para não vazar muito. Ó, aí vai ficando bem legal. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Olha que massa. Pronto. Aí, ó, você já tem mais algumas partes pintadas, ó, certo? Vai ficando bem bonito, tá? Se você quiser pintar essa parte aqui do bichinho, tá? Essa parte aqui de cima, por exemplo, você vai fazer a mesma coisa. Você vai selecionar a camada que interessa a você, vai depois no pincel e definir a cor que você acha bacana. No caso, vamos pegar esse amarronzado aqui. Aí você vai lá, seleciona, aumenta o tamanho aqui do pincel, né?
faz o mesmo trabalho. Ó, vendo, ó? E aí eu tô pintando parte por parte. Esse é o segredo, tá certo? O segredo de você pintar bem um desenho é esse. Você selecionar as partes que você quer isoladamente, tá certo? E aí ao fazer isso você consegue ter resultados bem melhores. Essa é a dica que eu daria para vocês, tá certo? E aí, depois, se alguma parte ficar vazando, certo? Você pode também apagar, tá certo? Apagar a parte que não te interessa, tá certo? Você pode ir pintando bem devagarzinho e depois apagar, porque às vezes vaza, sabe? Dependendo do tipo de desenho, às vezes vaza. E aí como é que você vai apagar? Você vai na parte da borracha e vai apagar, entendeu? Na parte da eraser, ó, aí vai apagando, ó, apagando aquilo que não interessa. E vai deixando só o que você gosta, só o que você quer especificamente, não é? Ó, tá vendo? E assim por diante. Isso é o segredo da pintura digital, tá? Essa parte aqui não ficou 100%, pronto. Aí você vai tirando, ó. Pode até deixar um brilhozinho no fundo, pode criar outras camadas e vai ficando bem legal mesmo, tá? E aí você vai diminuindo, aumentando, vendo como é que vai ficando, ó. Aí vai ficando bem legal, tá? Aí quer pintar ali a parte de dentro dele, né? Mesma coisa, ó. Seleciona a camada dele, vai no pincel, aumenta, certo? Não tem segredo. Se você quiser utilizar a mesma cor, né? Você pode, aí, né? Que você usou aqui em cima, você pode. Aí vai também colorindo, que vai ficando bem bonito, tá? Essa coisa da cor que você coloca sobre as coisas faz toda a diferença, né? Vamos colocar normal aqui por enquanto, ó, só para vocês verem como é que vai ficando, ó, certo? Ó. E ele vai pintando paulatinamente, né? Porque ele não está muito duro o pincel, ele está com as bordinhas bem esfumaçadas. E aí quando você fica com as bordinhas esfumaçadas, ele demora um pouquinho mais para pintar. E aí depois que você tiver com o bichinho pintado, você vai corrigindo novamente os detalhes, né? Os detalhes dele. Você vai na borracha e vai apagar o que você não quer, ó. Certo? Ó. Isso quando a sua seleção não foi perfeita, certo? E aí vai ficando bem bonito, tá certo? E a ideia é que você vá passando, né? Vá pintando, sobrepondo camadas e ele vai ficando bem legal, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês. E aí qualquer coisa vocês podem me procurar para tirar mais dúvidas, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, gente.